Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 5, versos 19 a 20, que dizem: Jesus lhes deu esta resposta: Eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhes mostrará obras ainda maiores do que estas. Bom, queridos, como é que os judeus agora o estavam acusando não apenas de violar o sábado, mas também de blasfêmia, por estar se fazendo igual a Deus, que era, e Jesus era igual a Deus, mas o estavam acusando de estar mentindo. Claro. Mas o problema é que era verdade. E aqui Jesus, então, ele abandona o assunto do sábado e entra como uma espada, falando, escancarando e abrindo o jogo, dizendo tudo que era daquela forma mesmo, que ele e o Pai eram iguais, que ele e o Pai eram um. Primeiro ele diz: o Filho não pode fazer nada de si mesmo. E isso, Jesus está dizendo isso não é uma imperfeição, né? Está faltando algo em mim. Não, mas era a glória de Jesus. Porque esse é o resultado da absoluta intimidade e unidade com o Pai, com Deus. Tudo o que um faz, faz junto com o outro. Um não atua sem o outro. Então, Jesus e Deus, nenhum dos dois faz uma coisa sem o outro, porque são um só. Então, quando ele diz, o Filho nada pode fazer de si mesmo, é porque ele diz, olha, eu não faço nada sozinho. Tudo que eu faço é Deus em mim fazendo também junto comigo. É o que ocorreu, por exemplo, na criação, lá em Gênesis capítulo 1, quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos. Deus ali falando em plural, porque a obra de criação não era realizada apenas por uma única pessoa, mas por uma trindade. E Jesus continua. Ele só pode fazer o que vê o Pai fazer. Então, bom, primeiro, na primeira parte, quando ele diz que não pode fazer nada de si, ele mostra uma unidade perfeita com o Pai. E agora ele diz, só pode fazer o que vê o Pai fazer. O que isso quer dizer? Jesus está dizendo que ele só faz o que o Pai faz. Diferente dos seres humanos, porque os seres humanos fazem coisas diferentes de Deus. A saber, o mal. O ser humano peca, o ser humano erra, o ser humano falha. Agora Jesus diz, não, eu só faço o que o Pai faz. E como o Pai nunca falha, Deus nunca falha, nunca erra, nunca faz o mal, mas faz o bem absolutamente perfeito, da mesma forma o Filho. Então o argumento de Jesus é, se Deus não falha e Deus trabalha no sábado, governando o mundo, sustentando a existência do mundo, eu, Jesus, também posso trabalhar no sábado. E como Deus não falha, eu não estou falhando. Então aqui ele mostra, na primeira parte, a sua unidade com Deus, e na segunda parte que ele não erra, não falha, não peca assim como Deus. Depois ele diz, o que o Pai faz, o Filho também faz. Então Jesus é absolutamente único, ele faz o que Deus faz. Veja, a criatura não consegue fazer o que Deus faz. Mas Jesus diz, eu faço o que o Pai faz. Logo, ele está dizendo, eu sou Deus também. Porque só Deus pode fazer tudo o que Deus faz. Veja que Jesus entra já num debate bem teológico, né? Entra numa esfera bem profunda da discussão. Revelando-se nessas três partes, a unidade com Deus, de não pecar e de fazer tudo o que Deus faz, deixando bem claro que ele ali não apenas era um emissário de Deus, mas que realmente ele era o próprio Deus encarnado, ele estava revelando quem era Deus. E esse é o grande propósito da encarnação, como comentamos lá no João capítulo 1,
que ele era o Logos, ele era a manifestação de Deus na terra. Lá no verso 18 do capítulo 1, ele diz: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. Jesus é a revelação máxima e perfeita de Deus. Por isso que ele disse mais de uma vez: quem vê a mim, vê a Deus. E é isso que nós estamos vendo aqui, queridos. Cada ação de Jesus, nós podemos seguir, devemos fazer semelhantemente, porque estamos aprendendo como Deus age. Depois ele diz: o Pai ama o Filho, né, que foi uma voz do céu 2 vezes no batismo e no Monte da Transfiguração que falaram isso, né? Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O Pai ama o Filho. Veja que Jesus ele toma um destaque apenas para si, né? Claro que Deus ama a todos, mas veja que aqui há uma unidade perfeita do Pai com o Filho. Sobre isso, Jesus diz em João capítulo 17, na sua famosa oração sacerdotal, ele diz assim, conversando com Deus: eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste a eles, assim como me amaste a mim. Então veja, queridos, Deus ama perfeitamente, infinitamente ao Filho. Mas Jesus diz, esse é um dos propósitos da minha vida, que revelar que Deus nos amou assim como amou a Jesus. E que os amaste a eles, assim como me amaste a mim. Se em algum momento da sua vida você acha que não foi amado, que Deus não se importa, o que Jesus revela a todos nós é que Deus nos ama a todos, assim como ama a Jesus. Ele diz que a fim de revelar isso, ele veio à terra, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste a eles, assim como me amaste a mim. Jesus ensina, Jesus demonstra, Jesus nos faz conhecer que ele nos amou a nós, assim como amou a ele. Depois ele diz que o Pai mostra a ele tudo o que faz. É interessante aqui que em alguns momentos Jesus fala de si como Deus, em outros momentos ele fala de si como um porta-voz de Deus, como um enviado de Deus, né? Isso é natural. Em alguns momentos aqui do Evangelho de João, isso vai ficar às vezes um pouco confuso, às vezes confunde as pessoas. Porque lembrando, queridos, Jesus aqui ele não está apenas com a sua natureza divina, ele está aqui com a dupla natureza, uma natureza humana, né? Por isso que ele chamava-se o Filho do Homem, né? Ele era 100% um ser humano, mas ele também tinha uma segunda natureza, que é a natureza divina, era o Deus em carne. Então algumas vezes ele fala na perspectiva divina, e às vezes ele fala na perspectiva humana, e às vezes as pessoas ficam sem entender, né? Por que ele fala às vezes de Deus como se fosse um outro ente. Mas não, é só porque ali era o ser humano falando. Então, prestem atenção nisso e não se confundam, né? É a dupla natureza de Jesus. Então, deixando bem claro, queridos, Jesus aqui vai de frente e confessa claramente que ele e o Pai são um, que ele só faz o que o Pai faz, e por isso nunca peca, e que o Pai faz o que o Filho também faz, né? Sempre quando Jesus está agindo, é Deus agindo também. Então Jesus, ele deixa bem claro que eles não estão criticando um mero profeta, um mero sábio, um mero rabino, não. E que cada um aqui fique bem ciente, querido, disso, que você está diante do próprio Deus caminhando entre os seres humanos. Então essa história que nós estamos vendo todos os dias e que você tem que dar
o maior valor do mundo é que Deus está caminhando, está falando diretamente ali na história humana, na Terra. E nós estamos vendo Deus agindo no meio das pessoas. E assim nós podemos aprender com Ele qual a forma certa de tratar todas as questões humanas, todas as relações humanas, todos os conflitos, os desafios, todos os problemas. Porque você está vendo agora, não Deus no céu, lá onde tudo é perfeito, onde não tem problema, onde não tem doentes, não tem adversários, onde não tem importunando ou perseguindo Deus. Não, Deus vem na terra e nos mostra, na sua encarnação, como tratamos com todos esses problemas. Ele viveu isso. Então ninguém pode falar, Deus nunca sofreu dor, Deus nunca foi perseguido, Deus nunca foi acusado, Deus nunca foi traído. Não, ele foi tudo isso aqui. E conforme ele reagiu e agiu e falou e se comportava, esse é o ensino máximo que nós temos para a nossa vida. Então, aprenda isso. Ele só faz o que o Pai faz. Ele só faz o que Deus faz. Que a gente aprenda com tudo que ele fizer ao longo da nossa jornada no Evangelho de João. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.